vai começar o seu vídeo da Holistic, onde você vai ter acesso ao estudo de algum dos livros que a gente faz na nossa plataforma da Holístico. Lembrando que se você não é assinante, aproveita para assinar a nossa plataforma, que é só R$ 39,00 por mês, e você vai ter acesso, além desses estudos, a muitos outros estudos, né? A gente tem lá cursos completos, tem o curso de Reiki de nível 1, se você quiser se tornar reikiano, o curso do Tarô dos Arcanos Maiores, tem o curso do FT, curso do Ho'oponopono, meditação, tem as aulas ao vivo que você vai aprender e meditar em grupo 2 vezes a semana. Tem o programa Despertar para você se desenvolver e muita coisa bacana. Para você muito barato, hein? Só R$ 39,00, gente. E é assim, não tem fidelidade. Se você quiser fazer um mês, outro mês não fazer, tudo bem. Mas eu tenho certeza que na hora que você entrar, você vai ficar lá para sempre, porque é muito bom. E é uma plataforma que sempre vai te habilitar a crescer cada vez mais. Para você conhecer mais um pouquinho sobre ela, é só você clicar aqui no link da descrição ou no link que está pautado aqui no vídeo. E a gente tá te esperando, hein? É isso aí. E aí, já deixa aberta a páginazinha lá para você assinar e fica aqui para você assistir a nosso episódio hoje do Holistic. E aí, gente, tudo bem? Olha só, a gente gravou todo o vídeo, né, hoje do Holistic, do Caminho da Transformação, porém, a câmera não filmou, né? Então, o que a gente decidiu? Porque ficou tão bom, né? Ficou muito bom. Ficou tão bom o nosso bate-papo e tal, a gente decidiu deixar em formato de podcast. Então, como que vai funcionar? Vocês estão vendo a gente aqui agora, depois vai ficar só uma imagenzinha com o capítulo e vocês vão ouvir, né, toda a análise que a gente fez do capítulo 8, tá? E aí, então, vamos lá, para vocês iniciar bom episódio do Holistic. E aí? Olá! Tudo bem? Estamos aqui novamente, né, com a Holistic. Isso, e hoje a gente vai voltar ao nosso estudo do livro Caminho da Autotransformação, né, que é o estudo que a gente está fazendo desse livro baseado, né, nas falas do guia que a Eva Pierracos trouxe para nós, né? Então, se você está aqui a primeira vez, esse é o livro. Lembrando que esse vídeo aqui ele só fica disponível uma semana aqui no canal e depois ele vai para a nossa plataforma da Holístico e fica disponível só lá, tá? E hoje a gente vai para o capítulo 8, lembrando que a gente estava no capítulo 6 na última aula e nós estamos indo direto para o 8. Por quê? Tem um capítulo aqui, que é o capítulo 7, que a gente achou que bem repetitivo. Ele é bem repetitivo em relação ao capítulo 6. Então, o que a gente recomenda é que vocês leiam, né, para autoconhecimento de vocês. E hoje a gente vai comentar o capítulo 8, que fala do desenvolvimento emocional e a sua função, que é um capítulo muito interessante, né? Aí você lê essa introdução aqui. Tá. E aí o guia começa falando, né? Se eu não sentisse, não sofreria. A maioria das pessoas está se esforçando ao máximo para não sentir, tendo a crença errônea de que assim podem evitar a infelicidade. Já não lhe passou coisa semelhante na cabeça? Achamos que se trata apenas de um pensamento, mas esse desejo tem sua consequência. O entorpecimento de nossa capacidade de sentir. Achamos que se trata apenas de um pensamento, mas esse desejo tem apenas uma consequência, que é o entorpecimento da nossa capacidade de sentir. E aí ele complementa falando que os sentimentos precisam de espaço para se desenvolver, exatamente como acontece com o nosso corpo e mente, para que possamos alcançar um estado emocional mais elevado em que tenhamos coragem de amar. É isso aí. Então o guia, nesse capítulo, ele vai entrar muito sobre esse bloqueio que as pessoas criam em sentir as suas emoções, né? É como se a pessoa deixasse adormecido aquilo ali. Elas se preocupam em desenvolver o físico, o mental, mas o emocional é meio isolado, né? Ele fala muito que isso é criado na infância, né? Essa defesa, né? Que é uma defesa. A pessoa cria esse distanciamento da emoção. Por quê? Vamos supor, a criança ela passa por vários momentos de frustração, né? Ela quer uma coisa, aí ela não pode ter naquele momento, ela sente sofrimento, ela sente dor, e ela começa a perceber que ela não quer sentir aquilo, ela não quer ser infeliz.
Então ela cria, isso não é todo mundo, gente, isso é uma defesa, né? Ela cria esse distanciamento desse sentir, desse emocional dela, né? Então fica ali muito ali no subconsciente. Então isso vai causando, do decorrer né, dos anos, um isolamento, né? Então o guia fala muito sobre isso. E isso também pode, né? O guia, ele não comenta aqui, mas esse processo de bloqueio emocional também pode ocorrer quando a pessoa, por exemplo, está numa fase adulta, ela entra num relacionamento e aí ela tem uma frustração muito grande no relacionamento. É aquela pessoa que se fecha a ter outros relacionamentos porque ela teve essa frustração muito grande e ela se fecha. Então ela tem esse bloqueio emocional também. E ele fala que ele deixa muito claro que quando a pessoa ela não desenvolve esse emocional dela para uma coisa madura, né? São as emoções maduras, as emoções benéficas, né? Ela trava a intuição dela. Eu até estava comentando com o Johan aqui que tem pessoas que são muito racionais, né? Usam muito racional, não, eu sou muito racional, tal. Às vezes coisas que tem que usar a intuição, por exemplo, a leitura energética e tudo, que precisa muito desse emocional desenvolvido, para você sentir o outro, você tem que sentir, né? Da pessoa que não se percebe, não entra em contato com o seu sentir, como que vai entrar em contato com o sentir do outro? Então, essa parte da intuição é travada. Então, o que ele fala é que a pessoa tem que começar a ter consciência dessas emoções reprimidas. Gente, porque sim, se você reprime aquilo dentro de você, aquilo cresce, né? E isso a gente sabe que pode causar até danos físicos, né? Patologias. E aquilo quando também, por exemplo, se vem numa hora, a pessoa fica segurando, acontece alguma coisa e ela foi estourar, é de uma coisa ela horrorosa. vai para a polaridade, lembram, né? Ela vai para o extremo. Vai para o extremo. Então a pessoa ela tem que começar a ter consciência do que ela está sentindo, e a gente fala muito aqui do acolhimento disso que você das suas emoções, do seu sentir, né? Então, ok, estou com raiva. Ok, eu vou assumir que eu estou com raiva. Então ele orienta no decorrer do livro, ele orienta a pessoa a entrar em contato, a tomar consciência daquilo que ela está sentindo, né, e exteriorizar. Né? Então, quer dizer... porque ele fala que tem momentos que são inteligentes até que a pessoa solte isso. Sim, né? Sim. Porque o que ele fala também no livro, né, nesse capítulo específico? O guia ele cita que você olhar para os seus sentimentos faz parte e deve ser feito para que você tenha uma evolução, para que você aprenda, né? A gente aprende através, né, da nossa internalização dos processos, né, dos sentimentos, e a gente aprende com aquele processo que está acontecendo, ou a gente aprende pelo exemplo, né, pela a filosofia, a gente vai desenvolvendo para não entrar naqueles determinados meios, né? Por exemplo, a raiva. Às vezes a pessoa não precisa ir para a raiva explosiva. Não. Ela entende o processo da raiva. Mas aí o que acontece? Ele diz que essas pessoas que barram isso, né, elas acham que estão se protegendo, mas elas estão criando um processo de infelicidade. Né? Porque se você for observar, para você atingir a sua maturidade, para você se desenvolver, você precisa às vezes passar por alguns processos que não são muito legais. Por exemplo, na adolescência, né? A gente geralmente aprende a beber depois que a gente toma um porre. Um porre muito, muito, você assim, passa mal, você fala, nossa, realmente meus pais estavam certos, né? Eu não devo beber isso tudo, não, tem que... Aí você vai amadurecendo, né? Tanto que se você for avaliar hoje, os seus pensamentos hoje, eles são totalmente... Os sentimentos, né, também. Os sentimentos são totalmente diferentes de quando você era adolescente. Por quê? Porque você amadureceu. Mas você amadureceu por quê? Porque você passou por processos, né, experiências que fizeram com que você amadurecesse, né? A gente pode passar pelos desafios, pelos processos de uma forma mais tranquila? Sim. Né? Aí entra o autoconhecimento para desenvolver isso. Mas o que é errado é você ignorar, você se fechar para olhar para esses aspectos do sentir, né? Porque aí a pessoa acaba que ela cria um pânico de viver. Ela cria um pânico de se relacionar, ela cria um pânico da vida. Ou ela pode acabar, né? Ela não fica
ela não fica insociável com as pessoas, mas ela se sociabiliza, mas ela fica fria. Sabe aquela pessoa que ela se sente vazia? Geralmente a pessoa que ela tem esse sentimento de vazio também é uma pessoa que ela está muito fechada a sentir as emoções, né? Então é esse processo de se entregar e confiar, entender que esse processo ele é um processo que é benéfico para trazer essa maturidade, né? Porque as emoções, por exemplo, quando você reprime, né, você enterra isso do seu inconsciente, você está destruindo, né? É destrutivo isso, essa defesa, né? Ela é muito destrutiva. E você faz isso, essa defesa existe para evitar o sofrimento, a infelicidade. Mas, na verdade, você está causando, né? Porque você não é feliz, se você não é completo, se você não sabe dar, né, amor, sentir todos os tipos de emoção, né? Então você é incompleto e você não vai ter essa interação com as outras pessoas, né? E aí você vai ficar no isolamento, esse que até o Johan já comentou, e que você vai te causar assim uma solidão, uma tristeza, um vazio. De alguma forma ou de outra, a pessoa ela vai precisar encarar aquilo, né? Aqui, lê para mim daqui assim, ó. Isso aqui é bem legal. Aí o guia fala aqui. Em outras palavras, em algum lugar no seu íntimo, você espera e acredita que é possível pertencer e ser amado, enquanto embota seu mundo de sentimento no estado de entorpecimento. E proíbe assim a você mesmo de amar verdadeiramente os outros. Sim, você pode precisar dos outros, e essa necessidade pode apresentar-se-lhe como amor. Mas agora você sabe que não é a mesma coisa. Então, gente, o amor é uma entrega, né? Então, o que ele orienta muito é você amadurecer esses sentimentos dentro de você. Primeiro, né, você vai detectar, ter consciência deles, né? E em determinado momento ele também vai falar, esse aqui também, lê para mim aqui, que é muito interessante. Fala assim, pois viver é sentir, e sentir são uma só coisa. O amor e a realização a que deve aspirar sempre mais fazem com que você acuse os outros, as circunstâncias, o destino ou a má sorte, em vez de fazê-lo ver como você é responsável por isso. Aqui ele está falando, né, que a gente é responsável por sentir as coisas, né? E a gente tem mania de, às vezes, terceirizar, né? Essa questão da responsabilidade do porquê você não está sentindo alguma coisa. Você está infeliz, né? É a vítima. É a vítima. Né? Mas a verdade você que se fechou. Né? Se deseja a felicidade, você deve estar à disposição de oferecê-la. Como pode oferecê-la se não tem o desejo e disposição de oferecê-la? Como pode oferecê-la se não tem a capacidade de sentir tanto quanto pode sentir? Perceba que você que provocou esse estado de não realização. E é só você que pode mudar a situação, independente da sua idade física. Então é isso, gente. As emoções elas devem ser compreendidas, exteriorizadas e vivenciadas, né, na amplitude, né? Porque nós somos seres humanos, a gente tem vários tipos de emoção e tá tudo bem, não existe o certo, errado, o bom e o mal, porque a gente às vezes fica qualificando, né? Isso é tão mal, isso... Aí existe aquele tipo de pessoa que não exterioriza, por exemplo, as pessoas fazem as coisas, ela fica calada, ela não fala, né? Aquela pessoa que engole tudo, mas dentro dela tá um monte de emoções, acontecendo um monte de coisa. E ela se distancia daquilo ali, ou então ela acha que tá evoluída demais. Falou assim, não, eu já transcendi isso, né? Já transcendi isso, eu não sinto nada, né? Mas assim, tem lá. Tá lá no inconsciente, né? Então, o que ele fala? Entre em contato, perceba. É muito fácil perceber as emoções, os sentimentos. O corpo, ele fala muito. Por exemplo, quando você tá com raiva, você sente a raiva fisicamente, né, Johan, não é? E a gente sente no corpo, a gente sente as emoções e, geralmente, cada um tem uma certa... né, tem uma certa forma de entrar para esse contexto aqui. Eu, por exemplo, me observando, né, me estudando,
Eu entendo que quando eu quero negar algo que está acontecendo, o que eu vou fazer? Eu vou dormir. Dormir é uma fuga para me entorpecer de não sentir, né? Mas com o passar do tempo eu fui vendo que não adiantava eu dormir, porque na hora que eu acordava o problema estava lá. Tava lá. Então o que eu precisei entender e amadurecer? Que eu tenho que olhar para o que está acontecendo e resolver. Não adianta ficar fugindo, né? E é esse processo que é legal de você entender, e você vai amadurecendo, você vai percebendo, né? O que vai te trazer mais resultado, o que vai te desenvolver mais. Porque a gente já citou muito isso, inclusive a gente tem um podcast que a gente fez há muito tempo atrás sobre positividade tóxica. O que é, gente? No meio holístico tem muito sobre isso, assim, as pessoas às vezes vão falar, você tem que ter gratidão, gratiluz, namastê, né? Mas, gente, tem que ter muito cuidado para isso não entrar numa máscara. Porque você não olhar para os outros aspectos, você está usando uma máscara. Eu sou evoluído, eu só tenho paz e amor, eu sou gratiluz. Mas, no fundo, você está mandando todo mundo tomar naquele lugar, entendeu? Eu sou gratiluz. Tá olhando pra pessoa quase matando ela com os olhos, entendeu? Mas isso é errado. Porque vira uma falsa... é um personagem, você veste um personagem. E aí, qual que é o certo? Você olhar para esses aspectos que você está negando ali, de raiva, e acolher. Não é também você deixar solto essas emoções. E você deixa ela fluir, né? Olha o que aquilo está fazendo, acolhe e deixa aquilo embora. Porque também, se você ficar dando atenção demais para aquilo, você pode entrar num processo de raiva e acaba ficando cego da sua racionalidade. Porque lembra, né, gente? Princípio lá do Kybalion, né? Princípio do ritmo, a gente precisa encontrar o caminho do meio. Não é nem muito ali na emoção e nem muito na razão, é o caminho do meio. Se você fica na razão demais, você entra para esse personagem aqui, essa pessoa que não sente nada. É um boneco. É um isolamento emocional. Né? Você vira um robô. Né? E aí, do outro ponto, se você ficar muito emotivo também, você não consegue, às vezes, caminhar, agir as coisas, ter uma visão para sair do resultado. Né? Você fica à mercê das suas emoções. Então, você tem que entrar no caminho do meio. A razão, ela ajuda você a passar pelas emoções de uma forma mais madura. Então, o ponto-chave aqui é você encontrar esse equilíbrio, não negando as emoções e também, né, não entregando demais para elas, né? E sentir, abrir-se, né? Abrir-se a novas emoções, abrir-se a sentir, né? E entender que, né, por exemplo, às vezes a pessoa tem medo de se magoar em relacionamento e se abrir. Gente, se magoar vai passar, né? Quantas vezes, às vezes, você teve um relacionamento passado que você gostava, você abriu para a pessoa, se magoou, mas você já está achando uma outra pessoa que você goste bastante também. E é esse processo, entendeu? De você entender os processos das emoções. Tem uma música que fala assim, acho que é do Roberto Carlos. Se chorei ou se sorri, o importante é as emoções que eu vivi. Até arrepiei aqui. Gente, é isso. O importante é que ele viveu tudo que tinha que viver, né? E ele não fugiu da dor, ele não fugiu do sofrimento. Sim. Ele se entregou, né? Então essa entrega, gente, porque o sentimento, ele pode ser maduro e construtivo, ou ele pode ser imaturo e destrutivo, né? Então, se é imaturo ainda, então vamos ter consciência dele para maturar, né, essas emoções, para que você olhe as coisas de uma perspectiva diferente. Ele até cita aqui, depois da primeira liberação dolorosa de emoções negativas, você encontrará um certo alívio ao constatar que o material venenoso foi expulso do seu sistema de um modo que não foi destrutivo nem para você e nem para os outros. Depois de obter essa nova intuição e compreensão, novas emoções ardentes e agradáveis brotarão de você. Essas mesmas emoções não podiam expressar-se antes, enquanto as emoções negativas eram mantidas sob controle. Você aprenderá também a distinguir entre bons sentimentos verdadeiros e os bons sentimentos falsos, que você sobrepõe movido pela necessidade de manter a sua autoimagem idealizada. Que é o que a gente falou. Eu sou tão gratiluz, sou namastê. Isso é autoimagem realizada. Idealizada. E é assim que eu deveria ser. Né? Então você vai
entender que você não é gratiluz o tempo todo, que você tem as emoções, e é assim, tá tudo bem. Né, gente? Você vai passar por esse processo de uma forma mais evolutiva. Então, apegar-se a essa autoimagem idealizada, você não consegue encontrar o seu verdadeiro eu e não tem coragem de aceitar que uma área bastante extensa de sua personalidade ainda é infantil, incompleta e imperfeita. Que legal. Então, fala muito disso, de você olhar para esses sentimentos. E gente, o sentimento ele é mutável. Lembra que a gente pode ir de uma polaridade para outra. Você usa, né, da sua evolução para transmutar as coisas. Né? Então, não é que a gente está falando aqui para você abraçar a sua raiva, sair xingando todo mundo. Não. É olhar para os sentimentos, acolher de forma madura. Eu, por exemplo, eu daria 2 técnicas para vocês. Primeiro, assim, uma que é quando você sentir alguma coisa, uma emoção, por exemplo, imatura, né? Talvez é o seu sentimento. Me senti aqui magoada. Alguém fez alguma coisa e senti magoada. Que tal, assim, você exteriorizar isso depois para a pessoa? Não, às vezes, no momento do calor, né, que está acontecendo a coisa, mas depois chegar para a pessoa e falar assim, nossa, eu me senti assim, desrespeitada por você, ignorada, né? Eu senti raiva naquele momento. Exteriorizar mesmo, não ter medo. É sua emoção, é seus sentimentos. Se colocar. Porque quando você faz isso, você está crescendo. Você está tomando consciência daquilo e ele fala muito que quando você começa a tomar consciência, você até começa a perceber a origem, né? Onde começou esse isolamento, né? Onde que você começou dessas emoções, dessa defesa, né? E aí você começa a amadurecer elas também. É como se você estivesse fazendo uma transformação, uma alquimia ali nela. Né? E isso é muito importante. O que você pode fazer? Por exemplo, estou sentindo raiva. Você pode fazer Ho'oponopono. Raiva abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. Raiva abençoada. Ela vem a serviço de algo. Ela está te mostrando alguma coisa. Tipo, você não está satisfeito com algo. Você está, né, incomodado. Você está se sentindo passado para trás, né? Ou é um sentimento. Aí você começa a avaliar se isso tem sentido ou não tem. Se tem sentido, como você pode se colocar em relação àquilo de uma forma evolutiva, ponderada? Não é assim, tá tudo bem, gratiluz, namastê, não. Se coloca, olha, não fiquei satisfeito, acho que você errou esse ponto e tudo mais. Então, você se colocar em relação às coisas. Né? É você delimitar o seu espaço sagrado. Isso é muito importante. Achei esse tema bem interessante, né? Desse olhar para as suas emoções de uma forma holística, abrangente. Então, gente, eu acho assim que é isso aí, é a gente olhar, né, nossos aspectos, porque a gente sente tudo, né? A gente está aí aprendendo. Vamos, a partir do momento que a gente vai evoluindo, vai tendo mais conhecimento, vai fazendo as técnicas, vai se auto-aplicando reiki, vai fazendo meditação, você vai ficando mais consciente, mais amadurecido, mais equilibrado, né? Para perceber os seus sentimentos, pode até vir aquele momento ali, mas você tem consciência daquilo e você transmuta quase no mesmo momento que ele vem, né? Você faz assim, por exemplo, você começa a perceber que a raiva está vindo, de repente você muda essa polaridade dentro de você automaticamente. Fala assim, não, deixa eu respirar aqui. Ok, estou sentindo, mas então eu vou mudar isso aqui agora, conscientemente. Não é você ignorar. Entendeu? Agora, se é muito forte, Ho'oponopono, faça aí, né? Mas o caminho é esse, gente, é olhar, né? É se abrir, e é isso aí, né? Igual, se chorei ou se sorri, o importante é a emoção que eu vivi. Então, se você gostou desse vídeo, já curta, comenta aí e lembra de assinar o Holístico para você ter acesso a todas as aulas de estudo que a gente fez. A gente se vê, então, no próximo vídeo da Holística. Um beijo, Gachô! Um mundo de possibilidades está aberto para você. Conheça agora Holístico. Ela doma ele com cuidado.